que a paz do Mestre Jesus possa estar a nos envolver, nos dando uma manhã de calma, de tranquilidade, de paz, de esperança, para que podermos estar absorvendo todo o carinho dessa espiritualidade amiga, que nós contamos com ela, mas que eles precisam também desta conexão, né, para que possamos então receber o auxílio necessário. Sejam todos muito bem-vindos. Como página inicial do livro Fonte Viva, com mensagens de Emmanuel, nos trazida por Chico Xavier. E a nossa página é o item 20, que se chama Diferença. Crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Tiago 2,19. A advertência do apóstolo é de essencial importância no aviso espiritual. Esperar benefícios do céu é atitude comum a todos. Adorar o Senhor pode ser trabalho de justos e injustos. Admitir a existência do governo divino é traço dominante de todas as criaturas. Aceitar o supremo poder é próprio de bons e maus. Tiago foi divinamente inspirado neste versículo porque suas palavras definem a diferença entre crer em Deus e fazer-lhe a sublime vontade. A inteligência é atributo de todos. A cognição procede da experiência. O ser vivo evolve sempre a quem evolve, aprende e conhece. A diferenciação entre o gênio do mal e o gênio do bem permanece na direção do conhecimento. O demônio, como símbolo de maldade, executa os próprios desejos, muita vez desvairados e escuros. O anjo identifica-se com os desígnios do Eterno e cumpre-os onde se encontra. Recorda, pois, que não basta a escola religiosa que te filias, para que o problema da felicidade pessoal alcance a solução desejada. Adorar o Senhor, esperar e crer nele, são atitudes características de toda a gente. O único sinal que te revelará a condição mais nobre estará impresso na ação que desenvolveres na vida, a fim de executar-lhe os desígnios, porque, em verdade, não adianta muito ao aperfeiçoamento o ato de acreditar no bem que virá do Senhor, e sim a diligência em praticar o bem, hoje, aqui e agora, em seu nome. É uma bela mensagem de reflexão para todos nós, não é? Esse último parágrafo sintetiza tudo o que o nosso irmão nos fala aqui nessa mensagem. Vamos então, neste momento, dando início à nossa reunião, fecharmos os nossos olhos, nos ligarmos a Deus Pai Criador, a Jesus, esse querido amigo, irmão maior, a Maria, nossa mãe querida, a todos os bondosos amigos espirituais da casa de Pedro e Nair, que tanto nos auxiliam e acolhem. Que as tuas bênçãos, Senhor, possam ser derramadas sobre todos os nossos irmãos e irmãs aqui presentes, assim como aqueles que em seus lares também ficam em sintonia, para que possam também receberem à distância tudo aquilo que necessita. Abençoa-nos, Senhor Jesus, permitindo que a nossa manhã possa ser de muita tranquilidade e de muito amor. Fica conosco, Mestre, hoje e por todo sempre, permitindo que as nossas irmãs
Silvia, que fará o estudo, que nos fala sobre destruição necessária e destruição abusiva. E a nossa irmãzinha Patrícia, que fará a psicografia orientada pela espiritualidade. Que as tuas bênçãos possam envolvê-las e que tudo possa ser de melhor para a nossa caminhada. Muita paz a todos. Todos ouvindo bem? Vou tentar ficar com a máscara, né? Mas se eu tirar por um acaso, nós estamos com um distanciamento grande, então não vai haver problemas, tá? Nós hoje vamos conversar sobre o tema, né? Destruição necessária e destruição abusiva. E quando nós falamos de destruição, falamos de uma lei divina, que é a lei da destruição. E a lei de destruição... Ai, gente, vai aqui mesmo, melhor. Na verdade, a lei de destruição, como eu falei, faz parte da lei divina. A lei divina é essa lei imutável, perfeita, criada por Deus, e que nós, ao longo das nossas encarnações, estamos aprendendo a vivenciá-la, né? A vivenciá-la. E nós, os Espíritos, nos dizem na questão 614 que nós só somos infelizes na medida em que não a cumprimos, né? A felicidade vem desse cumprimento dessas leis. E a lei de destruição, então, é um dos aspectos, porque na verdade é uma lei única, tudo está integrado. Nós vamos ver que tudo isso integrado é que promove esse equilíbrio que o universo tem, né? E continuando. A lei, então, divina, ela está dividida em vários aspectos, didaticamente para nós entendermos, tanto que se nós pegarmos o livro dos Espíritos, na parte 3ª, nós vamos ver que cada capítulo é dedicado a um desses aspectos da lei. Então, nós temos a lei de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e lei de justiça, amor e caridade, que, segundo os Espíritos, é o aspecto mais importante da lei divina, né? A lei de destruição, que é o caso do nosso estudo de hoje, está intimamente ligada à lei de conservação. É assim que o equilíbrio ocorre. Vamos ver, não está indo, então vamos. Na questão 728 é dito o seguinte: é lei da natureza a destruição? E aí os Espíritos respondem: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Então, a primeira coisa que se destaca aí é o sentido da palavra destruição. Porque quando nós ouvimos a palavra destruição, nos vem a ideia o quê? Do nada, do aniquilamento, do fim de tudo, né? E os Espíritos colocam que não é esse o sentido. O sentido é de transformação, de modificação, final de um ciclo para o começo de um outro ciclo. E nós vivemos essa lei. Inclusive o nosso próprio corpo físico, ele diariamente ele se renova, né? Nós temos células sanguíneas que têm um tempo de duração, né? Então tudo se renova, tudo se transforma. A lei de destruição, então, por ser esse processo de renovação que nos faz melhorarmos, faz parte do nosso processo evolutivo. Todos nós estamos submetidos a essa lei, todo o universo. E, através dessas lutas que a destruição aparente nos mostra, é que nós vamos desenvolvendo as nossas potencialidades, né? Tanto intelectuais quanto morais. O químico Lavoisier, francês, quando diz, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ele falou uma verdade absoluta, as coisas não se aniquilam, simplesmente elas passam por processo de transformação. Nosso próprio corpo físico vai passar por um processo de transformação, então tudo está submetido a essa lei. Mas o que ocorre? Como nós já falamos no início, lei de destruição e de conservação estão intimamente ligadas. E o equilíbrio ocorre, tudo fica equilibrado quando elas estão em harmonia. O que acontece? Então, nós temos a destruição necessária, que é a natural,
é a programada, tem a ver com os desígnios divinos, que tem como objetivo justamente o quê? Nós irmos para frente mais rápido, nós nos transformarmos, que é ser benéfica. Mas existe a destruição que é abusiva, que ela é resultado do quê? Das nossas imperfeições, tanto intelectuais quanto morais. Então tem a ver com a ação do homem, e ela não é benéfica, é maléfica, traz malefícios. O que acontece? Imperfeições morais devido, por exemplo, ao egoísmo, né, que nós temos, intelectual, ao nosso desconhecimento, e aí nós nos equivocamos e essa lei não é cumprida. Bom, nosso mundo é um mundo de provas e expiações, então nós vemos que a destruição é muito forte, né? Se nós olharmos, por exemplo, que nós vamos falar muito do nosso meio ambiente, né, da natureza, nós vemos isso diariamente, né? Mas essa destruição é sempre proporcional ao estado do mundo. Conforme ele avança, essa destruição vai sendo menos necessária até que ela desapareça. Então diz, entre os homens da terra existirá sempre a necessidade de destruição. Essa necessidade se enfraquece no homem à medida que o espírito sobrepuja a matéria. Assim é que, como podeis observar, o horror, a destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. Eles novamente dizem que, através do nosso desenvolvimento, do nosso conhecimento, aperfeiçoamento, as coisas vão ficar melhores. E aí nós vamos falar sobre os flagelos destruidores, que têm a ver com a lei natural, basicamente. Então, que flagelos seriam esses? Por exemplo, as pestes que fala o Evangelho do Livro dos Espíritos no século XIX, que são as doenças que vêm, que dizimam muita gente. Nós tivemos na história, por exemplo, a peste negra, então as pestes. Nós temos os terremotos, né? Os maremotos, o vulcanismo, por exemplo. Agora mesmo nós estamos com uma erupção bem grande lá nas Ilhas Canárias, lá de um grande vulcão. Um outro na Itália começou o Etna, existe um na Guatemala. Então isso é uma coisa que vem e que nós não temos como mudar, né? Mas na questão 737 fala justamente sobre isso. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores, esses que nós falamos, para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos, eles reforçam de novo, ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que a cada nova existência sobe um degrau na escala de aperfeiçoamento. E aí eles vão dizendo que, sob a nossa ótica, isso às vezes nos assusta, né? Aí eles dizem, lá no finalzinho eu marquei mais escuro, essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido, às vezes, muitos séculos. Então, é algo programado, não é fruto do acaso e visa o bem. 740. Não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem, para porem nos abraços com as mais aflitivas necessidades? E eles dizem, os flagelos são provas que dão ao homem a ocasião de exercitar o quê? Sua inteligência. Então o homem vai exercitar, né, o que ele pode. Por exemplo, pensei na Holanda, que é um país que fica muito abaixo do nível do mar, né? Quando o mar avançava, o que eles foram construindo ao longo do século? Diques. Então o homem vai aperfeiçoando a própria natureza, e as doenças, por exemplo, nos trazem o desenvolvimento da ciência, das pesquisas, em tudo isso que vem é com o objetivo de nós exercitarmos a nossa inteligência, demonstrar paciência e resignação ante a vontade de Deus, e oferece oportunidade, né, ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse, de amor ao próximo, se não domina o egoísmo. Aí eu pensei numa situação, por exemplo, como nós no Rio vemos muito, quando há uma grande chuva, uma grande enchente, que as pessoas ficam desabrigadas, muitos vão lá o quê? Oferecer ajuda, né? Se voltar para o outro, se abnegar, jogar seu amor para o outro, vão auxiliar, mas ao mesmo tempo existem aqueles que vão explorar, às vezes levar recursos que são arrecadados,
às vezes aumentar os preços dos produtos, por exemplo, de higiene, que naquele momento as pessoas necessitam muito. No início da pandemia, né, os produtos necessários, álcool, muitas pessoas compraram demais e não pensaram nos outros, né? Até papel higiênico, no início, as pessoas armazenavam toneladas. Então, eles dizem, se você se volta para o bem, para os bons sentimentos, você está indo para frente. Mas se o egoísmo fala mais alto, nós vamos ter atitudes egoísticas, né? Cada um vai fazer o seu aprendizado. Na 741, dado ao homem conjurar os flagelos que o afligem, o homem pode afastar realmente isso? E eles falam uma coisa muito interessante. Em parte não, porém, como geralmente o entende. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida que adquire conhecimentos e experiência, ele os vai podendo conjurar, isto é, prevenir, se ele sabe pesquisar as causas. Então, muitas das coisas que ocorrem têm a ver com o nosso também erro. Por exemplo, às vezes chove muito, realmente o rio se eleva, mas a situação às vezes se agrava pelo excesso de lixo que nós jogamos, né? Pelo não cuidar da mata que envolve os rios. Tudo isso são problemas que nós, às vezes, por desconhecimento fazemos, ou, por pouco pensar no próximo, né? Então, nós temos atitudes. E o próprio desenvolvimento da ciência vai nos fazendo, nos prevenir de algumas coisas. Por exemplo, hoje em dia tem sistema de monitoramento mundial em relação a terremoto, em relação a alerta de tsunami, né? Para que as pessoas se afastem do local. Então, o homem vai desenvolvendo tecnologias que o auxiliam nessa prevenção. Agora, eles dizem lá, contudo, entre os males que afligem a humanidade, alguns há de caráter geral, que estão nos decretos da providência e dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos o contragolpe. A esses nada pode o homem opor, a não ser o quê? A sua submissão à vontade de Deus. Esses mesmos males, entretanto, ele muitas das vezes os agrava pela sua negligência e acusa o acaso, né? Não, fomos vítimas da natureza quando nós poderíamos ter feito a nossa parte, né? Uma coisa muito importante que é falada nesse capítulo é sobre a cadeia alimentar, que às vezes a gente fala, o animal se alimenta do outro, então há uma destruição daquele animal. Os espíritos falam, primeiro, o que é destruído é o corpo material. Aquele princípio inteligente, ele está aprendendo coisas, então aquele que caça está desenvolvendo habilidades, aquele que se protege do caçador, do predador, está desenvolvendo habilidades. Então, mas essa cadeia alimentar, por que eu peguei esse exemplo? Nós pegamos esse exemplo porque ela mostra bem como é que existe o equilíbrio. Na natureza, existe aqueles que se alimentam dos vegetais, o predador que come, por exemplo, o grilo. Quando todos estão em harmonia, não há nenhum desequilíbrio. O problema é quando o homem atua e às vezes não sabe o que faz e atua nessa cadeia alimentar e quebra esse ciclo e tudo se desarmoniza. Então, no livro que é Deus, que é um livro que eu recomendo muito para falar de Deus, elogio muito esse livro, ele cita um exemplo muito interessante que ocorreu na Austrália. Há alguns tempos, acho que foi no século XIX, lá existem os ventos muito fortes, alísios, que atacavam muito as plantações. E os agricultores queriam se proteger daqueles ventos muito fortes. E eles resolveram, então, cercar suas plantações com aquelas sebes vegetais, né, aquelas cercas vivas vegetais, e importaram uma determinada tipo de planta. Não era da Austrália, original. E aí plantaram, aparentemente o problema ficou resolvido, as plantações ficaram protegidas dos ventos, só que em determinado momento aquilo foi crescendo de tal forma, se reproduzindo o vegetal, que eles disseram que em determinado momento na Austrália tinha tanta planta que cobria uma parte como se fossem as ilhas britânicas, o território. E eles começaram a ter que queimar, cortar, e era um problema para eles. O que eles fizeram para resolver essa reprodução excessiva dos vegetais? Novamente pegaram um animal da Amazônia, um besouro que comia muito, e colocaram lá na região, importaram. E aí os besouros começaram a comer, e começaram a comer muito rápido. Aí eles ficaram novamente com problema, porque a vegetação estava diminuindo cada vez mais e os besouros aumentando em quantidade. O que eles fizeram? Então, aí a lei divina se fez presente, porque na medida que a vegetação foi diminuindo, o recurso alimentício,
os besouros foram também diminuindo a sua quantidade reprodutiva até que houve o equilíbrio. Mas muitas das vezes a ação humana é tão rigorosa que esse equilíbrio não consegue se manter, né? Mas a lei funciona. E agora chegamos ao ponto que nós vamos trabalhar mais, porque nós sabemos que a destruição natural, ela é planejada, visa, né, nosso benefício, mas existe essa que não é boa para nós, que é fruto da nossa ação. E a destruição da natureza é uma delas. E por que nós falarmos, né, no domingo, na Casa Espírita, sobre destruição da natureza? E aí eu vou usar uma fala do André Trigueiro numa palestra. Ele disse o seguinte: o nosso planeta é a nossa casa. Então, ele fala da lei do inquilinato espiritual. Nós somos inquilinos nessa morada, né? Recebemos de Deus tudo por empréstimo, o nosso corpo, né? A nossa família, tudo que nós temos, inclusive a nossa morada. E precisamos dar conta do bom uso dessa morada. Então, é muito importante falarmos sobre a natureza. Colocamos algumas imagens, né, que vocês já conhecem, da ação do homem em relação aos oceanos, à poluição do ar, né? E são imagens bem impactantes. E vamos então conversar sobre isso. Nós adotamos como humanidade um modelo ecológico bastante destrutivo, que está em desarmonia justamente com esse equilíbrio, com a conservação. Mas o homem está começando a perceber que quando ele atua mal, ele integra um grande sistema, nós estamos todos interligados. Então precisamos modificar as nossas ações. E se fala o tempo todo, nós estamos ouvindo, em sustentabilidade. É justamente nós modificarmos algumas ações, que nós vamos conversar, para que nossa relação com a natureza se torne menos agressiva. Por quê? Porque a natureza nos fornece tudo que nós precisamos, mas ela precisa de um tempo para se recuperar. E na medida que nós não damos esse tempo, nós estamos praticando uma destruição abusiva. E nós, no estudo, vamos fornecer a vocês alguns dados que foram coletados de um documento da ONU, que fala de várias coisas, para nós termos uma ideia do que vem acontecendo. Desculpem. Entre 1970 e 2014, 60% das espécies vertebradas diminuiu. 42% dos invertebrados aquáticos estão em risco de extinção. Então, 8 milhões de toneladas de plástico são despejadas nos mares anualmente. André Trigueiro falou sobre isso também, que a previsão é que em 2050 exista no mar mais quantidade de resíduos de plástico do que quantidade de espécies marinhas, né? E nós sabemos o quanto o oxigênio produzido pelas algas do mar são necessários ao nossa atmosfera, né? Nós sempre pensamos na floresta, mas os mares têm um papel preponderante nessa atmosfera, nesse fornecimento de oxigênio, né? Muitas toneladas de CO2 são lançadas na atmosfera diariamente, uma quantidade absurda. E aí, algumas medidas precisam ser tomadas, principalmente pelos grandes, né? Os grandes industriais, diminuir um pouco seus lucros, mas colocarem filtros, diminuir a poluição e terem práticas que realmente auxiliem o meio ambiente, mesmo que seus lucros diminuam um pouco, que é o que normalmente os grandes não querem fazer, né? Anualmente, esse dado é muito importante, anualmente ocorrem de 6 a 7 milhões de mortes prematuras devido à poluição do ar. Ontem eu fui confirmar realmente esses dados, eles são reais. Nós aqui não estamos falando da morte de Covid, que tem a ver, né, problema respiratório, não. Esses 6 a 7 milhões já ocorrem há muito tempo, esses desencarnes, por conta de problemas ligados ao ar que nós estamos respirando, que não tem uma boa qualidade, né? E esses resíduos atacam tanto o aparelho respiratório quanto a parte circulatória. Então,
isso são desencarnes que estão ocorrendo anualmente e meio que silenciosamente, não se fala muito, né? Continuando. O nosso clima vem piorando, né? As catástrofes naturais têm aumentado devido a esse clima que está muito prejudicado. Então, aumentou muito os furacões desde 2005. Em 2005, os desastres naturais aumentaram bastante. E essas alterações da natureza, é dito pelos grandes cientistas, que nós, como humanidade, só poderemos reverter isso a longo prazo, que a médio e curto prazo nós não temos como fazê-lo. Então, precisamos mais do que nunca mudarmos algumas atitudes, tanto os grandes, quanto os governos, quanto os produtores, né? Mas como nós também, que nós vamos falar um pouquinho, algumas atitudes importantes que podemos praticar. Antes de 2080, teremos 3,2 milhões de pessoas que estarão expostas a uma severa escassez de água. Hoje em dia, se nós olharmos os dados que existem na internet, já tem uma quantidade absurda de pessoas no mundo que tem pouquíssimo acesso, quase nenhum, à água potável. Isso já está ocorrendo, só que vai se acentuar muito. 600 milhões de pessoas passarão fome por causa das secas e degradação e salinização do solo. Portanto, com tudo isso, a qualidade de vida do planeta vai diminuir drasticamente. E aí nós chegamos ao consumismo. Aí vocês vão me dizer, mas Silvia, nós não podemos consumir? Claro, precisamos, até porque os empregos são mantidos com o nosso consumo. O problema do consumismo não é o consumo, é o consumo exagerado, né? O consumo excessivo. Tudo que nós fazemos em excesso nos é prejudicial, é contra as leis, né? Nós temos que ter esse equilíbrio. Então, é o consumismo exagerado. Tanto não é errado o consumo, que na questão 719 do Livro dos Espíritos é disso. Merece censura o homem por procurar o bem-estar? E os Espíritos dizem, é natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o quê? O abuso, por ser contrário à conservação, para ver o equilíbrio, né? Ele não condena a procura do bem-estar. Precisamos do bem-estar, Deus nos ofereceu isso. Desde que não seja conseguida à custa de outrem, e não venha diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. Então, é não prejudicarmos o outro, o ambiente excessivamente, e não nos desgastarmos, porque, por exemplo, muitas das vezes o homem, para conseguir esses bens, que ele corre tanto para mudar o carro todo ano, né, para adquirir coisas, ele compromete, inclusive, as suas forças físicas e sua saúde. Então, isso é contrário, não é um comportamento adequado. O que é necessário à nossa sobrevivência e o que é destruição abusiva? Vamos voltar aos dados. Nos últimos 30 anos, a humanidade consumiu 33% dos recursos naturais do planeta. Nos últimos 30. O Homo sapiens está aqui aproximadamente há 300 mil anos. E não se consumiu esses recursos todos, só que agora a humanidade está sugando muito rapidamente. Aí vocês vão me dizer, mas a humanidade agora é muito maior. Somos quase 8 bilhões, né, de pessoas aqui. Sim, mas precisa haver um equilíbrio, até porque dentro dessa população global, boa parte da população mundial não tem acesso a quase nada. Então é sinal que está havendo um desequilíbrio. Alguns estão consumindo em excesso e outros não estão tendo acesso a quase nada. E na hora que as coisas piorarem, normalmente esses que não têm acesso a quase nada serão os primeiros a sofrerem as consequências, né? Bom, e aí vem outros dados que nós já lemos, depois não é tão necessário, mas vem falando dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, cada pessoa produz 3,6 quilos de lixo por dia. Isso é muito, porque todos os países, outros países produzem também, mas esse descarte, né, esse excesso de consumo, se o mundo todo fizesse isso, já não teríamos recursos nenhum naturais, né? É porque, como eu já falei, uma boa parte do mundo não tem acesso a muita coisa, né? E um dado muito importante também que é dito, o planeta hoje em dia produz 3 vezes mais o necessário para alimentar toda a população do planeta. E aí tanta gente ainda passa fome, né? Por quê? Má distribuição, desperdício, às vezes por conta do lucro, os produtores preferem destruir uma produção do que doar, para não diminuir lucros.
Então, a terra produz. E isso era um problema no final do século XVIII e início do século XIX. O Malthus, ele falou na época, né, a teoria dele, era que a humanidade ia crescer tanto em número que não haveria recursos para alimentar essa humanidade. Mas Deus, que nos dá tudo que é necessário, ele não contou que a tecnologia, o Malthus, iria o quê? Avançar muito, e hoje em dia se tem produção em larga escala, então a humanidade poderia se alimentar. O problema realmente é real, porque, segundo dados, para cada uma pessoa que morre por conta de desnutrição, de fome, 3 pessoas têm problemas e morrem por conta de excesso de alimentação. Então, está havendo um grande desequilíbrio em tudo isso, né? E vamos chegar ao ponto principal. Que atitudes nós tomarmos? Nós temos as leis dos 7 R's. Repense, respeite, responsabilize-se, recuse-se, reduza, reutilize e recicle. Não vou falar de cada um desses aspectos, mas basicamente eles nos apontam o quê? Mudemos algumas condutas que podemos, cada um de nós, auxiliar o planeta, né? Por quê? Por exemplo, excesso de água, aqui no Brasil ainda existe esse hábito que recentemente vi, lavar as calçadas usando a água sem parar por muito tempo, como se não houvesse água assim para ser desperdiçada. E é claro que quando um usa muito, vai faltar para o outro, né? Mas é um hábito pernicioso. Então, o que fazer? Agora, mais do que nunca, está havendo propaganda, não está chovendo quase, né? Nós precisamos economizar água, diminuir o tempo de banho, são hábitos pequenos que podemos mudar. Reutilizar água de chuva para fazer determinadas tarefas, como irrigar plantas. Recentemente, vi na Avenida Maracanã um carro da prefeitura irrigando as plantas lá da Radial Oeste, escrito assim, água de reuso. Então, o reaproveitamento de água, diminuir o tempo, o uso de luz, tudo isso são recursos que nós precisamos ter mais cuidado. Dentro desses R's, falar uso de carona solidária, então várias coisas que nós podemos fazer para ir mudando os hábitos. Então, nós colocaríamos como mais importante dentro desses R's todos, nos reeducarmos, mudarmos práticas, né? Algum tempo atrás assisti uma palestra de uma pessoa em Porto Alegre, pela internet, e ela dizia que um hábito, por exemplo, lá do gaúcho, é fazer muito churrasco, né? Então eles botam muita carne em excesso, e aquela carne se queima, fica preta, não é reutilizada, então é muito importante que isso seja feito. Reciclagem, né? Investir em reciclagem de produtos, separar listas orgânicos, não orgânicos para aproveitamento. Se a cidade não tem local de reciclagem, levar para catadores, esses lixos podem ser reaproveitados. E reutilizar coisas e reaproveitar. Por exemplo, alguns anos atrás, no colégio que eu trabalhava, fizemos durante muitos anos um projeto com as crianças, e é importante reeducar, principalmente as crianças, educar bem para essas posturas mais conscientes, né? E nós fizemos um projeto que as crianças reaproveitavam partes de alimento que normalmente não se usa, talos de couve, essas coisas, para fazerem receitas de alimentos bem saborosos e bem nutritivos, que nós sabemos que as cascas, o talos, tem muita vitamina, e eles fizeram isso e fizeram as receitas, os livrinhos de receita. Então, uma forma de ensinar as novas gerações reaproveitamento para que as coisas não sejam desperdiçadas, né? Visitamos também uma usina de reutilização, de reciclagem de, por exemplo, peças de garrafas PET. Nesse local, que fica, não sei nem se existe mais, próximo ao Planetário da Gávea, lá se faziam objetos maravilhosos, até sofás com garrafas PET, que vocês não diziam que aquilo tinha sido feito com garrafas PET. Recentemente vi também na internet uma pessoa que cria objetos lindíssimos, como mesinhas, utilizando pneus velhos. Então, reutilizar as coisas, dar novos fins. E eu vi numa palestra também de um rapaz da Sociedade Espírita, acho que é a Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, é o Emir Moreira. Esse rapaz, ele é desse centro, e nesse centro tem um setor chamado Gestão Socioambiental. E ele estava falando sobre o projeto Lixo Zero lá de Porto Alegre, porque diz que Porto Alegre gasta milhões
para ver que fim dá o lixo, né? Então, nós reutilizamos, reaproveitamos, reciclamos muito pouco lixo. E aí ele fala que a própria indústria nos leva a isso, a propaganda nos leva a quê? A jogar fora, descartar muitas coisas, né? Então, ele fala que a indústria tem a chamada obsolescência programada. Eles lançam um produto, né, um celular, por exemplo, daqui a um tempo eles lançam, uns meses depois, um ano depois, um novo modelo, com um recursozinho a mais. Por quê? Para aqueles que se deixam envolver por esse consumismo exagerado, deixarem o seu celular e comprarem outro. Então, é algo que a gente precisa repensar. Aquele recurso é tão necessário para mim, eu tenho meu celular funcionando bem, será que eu preciso de um novo modelo? Então, é repensar essas coisas. E outro problema que nós temos é o reaproveitamento desse lixo eletrônico, né? É muito importante saber que fim dá e já existem pessoas fazendo o reaproveitamento desses lixos. Devemos, então, adotar o que o Eni falou, não a economia linear, que é essa que nós temos agora. Produção, consumo, descarte, mas a circular. Produção, consumo e a coisa retorna de alguma forma reutilizada, reaplicada, né? Então, nosso grande desafio é distinguir atualmente o que é necessário para nós, o que é supérfluo, para que nós não gastemos o nosso tempo, a nossa saúde, buscando coisas que não são tão necessárias e que vão causar um problema muito grande no meio ambiente. Uma previsão, que é para que nós não concretizamos, previsão é para isso, para a gente pensar, não, se ela é ruim, vamos buscar não seguir esse caminho. É que em 50 anos precisaremos de 3 a 5 planetas Terra para nos abastecer, se nós continuarmos com esse tipo de prática. E nós não temos 3 a 5 planetas, temos um só, né? Então, é como eu já falei, reeducarmos a nós mesmos, porque nós não temos conhecimento de muita coisa, então é buscar informações, ter uma nova consciência, novos hábitos. E, por exemplo, um hábito que eu lembrei, né, muita gente não é só escovar os dentes com a bica aberta, fazia barba às vezes, né, com a bica aberta e a água está indo. Então, são velhos hábitos, mudar velhos hábitos. E outra coisa muito importante de tudo que nós falamos, quando nós temos na nossa mente isso tão implantado que as coisas são descartáveis, inclusive uma das coisas daqueles 7 R's que eu falei é evitar usar produtos descartáveis para não ter trabalho. Vamos buscar usar menos os descartáveis, né? Em geral são feitos de plástico, né, de materiais que demoram a degradar. Mas quando nós temos isso tão internalizado, vou usar o descartável, tudo é descartável, produto eu não quero mais, eu quero mais novo, nós levamos isso inconscientemente para nossas relações. E aí nós começamos a achar que as pessoas também são descartáveis. E muitas das vezes não investimos nos relacionamentos, não investimos nas pessoas, nas relações. Então é algo que nós devemos estar atentos como humanidade. As coisas e as pessoas não devem ser descartadas. E não poderíamos deixar de falar, para fechar o nosso estudo, sobre destruição abusiva de energias. Nós destruímos as nossas energias também desnecessariamente, então é abusiva. Quando nós trabalhamos em excesso para ter demais, mas principalmente quando nós armazenamos em nós pensamentos e sentimentos de irritação, mágoa, desânimo, tristeza, raiva. Isso tudo nos faz consumir muitas energias. E muitas das vezes esse excesso desse tipo de sentimento e de pensamento nos leva a um desgaste grande orgânico e a doenças. Então, é importante nós estarmos atentos em que nós estamos consumindo as nossas energias. Porque quando estamos aqui numa reunião pública, quantas energias recebemos no plano espiritual? Então, vamos poupar essas energias, usá-las bem. E vamos fechar com o texto, a máscara cansa. Vamos fechar com o texto do livro Antologia dos Imortais, de psicografia do Francisco Cândido Xavier, e o espírito, esqueci, é Casimiro Cunha, se não me engano. E nós escolhemos esse texto para que nós simplifiquemos a nossa vida, né? Tenhamos mais leveza no viver. E o texto é esse: simplifica.
Clamas que o tempo está curto, contudo o tempo replica. Não me gastes sem proveito, simplifica, simplifica. É muita conta buscar-te, armazém, loja, botica. Aprende a viver com pouco, simplifica, simplifica. Incompreensões, chicotadas, calúnia, miséria, trica, não carregues fardo inútil, simplifica, simplifica. Encontras no próprio lar, parente que fere e implica, desculpa sem reclamar, simplifica, simplifica. Se alguém te injuria em rosto, se te espanca ou sacrifica, ouvida a loucura e segue, simplifica, simplifica. Recebes dos mais amados ofensa que não se explica, esquece a lama da estrada, simplifica, simplifica. Alegas duro cansaço, queres casa imensa e rica, foge disso enquanto é tempo, simplifica, simplifica. Crês amparar a família pelo vintém que se estica, excesso cria ambição, simplifica, simplifica. Dizes que o mundo é de pedra, que as provas chegam e bica, não deites limão nos olhos, simplifica, simplifica. Recorre em pranto ao mestre na luta que te complica, e Jesus pede em silêncio, simplifica, simplifica. Então que simplifiquemos a nossa vida em todos os aspectos para que tenhamos mais leveza e gastemos menos as nossas energias tão importantes para a nossa encarnação. Muito obrigada a todos. Que as bênçãos do Mestre Jesus recaiam sobre nós, unidos aqui nesta casa de amor e caridade, em pensamentos de paz e esperanças. Aqui chegamos muitas vezes com nossos corações em angústia, em dúvidas, em choro. Buscamos aquietar esse coração que hoje está em dor, e assim é a nossa busca. Mas aonde buscamos acalmar nossos corações? Antes da ânsia em solucionar, ou melhor, em silenciar o que agita nossos corações, devemos mergulhar em como podemos aquietar a dor que ora assola. O como, muitas vezes, não é em afastar o que nos traz o desconforto, a dor. Bem sabemos que nossas aflições de hoje é necessário para nosso aperfeiçoamento moral. Bem sabemos que estamos encarnados em um mundo de provas e expiações. Bem sabemos da lei de ação e reação. Mas esquecemos de buscar os auxílios que nos fortalecerão nesses momentos difíceis. Busquemos, irmãos queridos, mergulhar em nós. Primeiro, é imprescindível a busca em nós. Resgatar nossos talentos, aquelas lições que aprendemos, resgatar os comportamentos que geram em nós confiança. Comportamentos baseados nas leis de Deus e que impulsionam o nosso progresso. Sim, queridos irmãos, temos talentos que nos motivam a permanecer no caminho do bem e do amor. Procuremos aqueles que estão na trajetória encarnatória e que podem ser nosso apoio. Procuremos nas situações que nos trazem dor, qual aprendizado resistimos. Espírito que somos, em processo de evolução, facilmente resistimos neste aprendizado, pois nos obriga a sair de um comportamento muitas vezes milenar. Mas pela lei do progresso não há mais espaço para permanecer nele. Busquemos nos ancorar em Deus, no Evangelho. A conexão com a espiritualidade é fundamental para nos fortalecer nesses momentos de dor. Religar nossos corações em Deus, sintonizar com nossos mentores, buscar a harmonia que precisamos em momentos turbulentos no Evangelho. Por que nos afastamos do reino dos céus quando mais precisamos? Porque ainda teimosamente fugimos de nós mesmos. O enfrentamento de nossas sombras, por mais doloroso que seja, nos libertará. O sincero desejo de trazer o Evangelho na nossa vida nos trará forças para seguir. Nesta busca, chegaremos ao real movimento de transformação. O mundo seguirá como mundo de regeneração, pela transformação individual. Não se iludam de que o progresso ocorre sem a sua participação. Sua paz, sua harmonia começa em você. A esperança existe, porque nasce em você.
Sua coragem, apesar da dor, acontece porque nasceu primeiro na sua vontade. Há de se ter vontade para qualquer mudança. Não basta ter conhecimento, ter o Evangelho à cabeceira, se não há vontade na abundância e se não há ação. Não há mais por que fugirmos de nós mesmos. Nesse mergulho, tenham em suas mãos o Evangelho e em seus corações o auto-perdão. O auto-perdão consciente, no trabalho de transformação moral, será uma das ferramentas que nos sustentarão na verdadeira transformação do homem velho para o homem de bem. Nos ajudemos uns aos outros. Se já caminha um passo no autoconhecimento, ajude seu irmão que ainda não conseguiu dar o primeiro passo. Ajude sem julgamento. Seja o irmão que estende a mão em silêncio, mas com o coração repleto de amor e esperança. Amor e esperança contamina positivamente. Sejamos este veículo de positividade para nós mesmos e para teu irmão que caminha a teu lado. Sejamos seres mais conscientes de nós mesmos. Sejamos espíritos que buscam sinceramente vivenciar o Evangelho. Jesus nos deixou um guia de moral e incentivo para buscarmos a seguir o caminho do bem. Não alimentem a ilusão de que nesta encarnação que iniciamos este caminho de progresso. Começamos em muitos casos há milênios, séculos. Devemos manter a marcha firme, mas sem se esquivar de parar, sentar, refletir, cuidar das feridas e se religar a Deus e aí seguir na caminhada. Busquemos o amor de Deus em nós, força tamanha que pode nos transformar em homens de bem. Busquemos a Deus. Se perguntem, o que faço para me conectar com este dínamo de amor? Se não sabe como começar, inicie a conversa com Deus através da prece. Prece sincera, um diálogo com o nosso Pai. Imediatamente sentirá o seu amor dentro de você. Conectemos com este amor, dividamos este amor com nossos irmãos. Sejamos o elo do amor, da indulgência e da paz. Começar no nosso interior, na nossa alma, nos dará condições para multiplicar em nossos irmãos. Deixamos a todos neste salão um buquê de miosótis que emite os fluidos que cada um necessita. As câmeras de tratamento desta casa, implantamos um difusor com ervas necessárias aos espíritos aqui em tratamento. Com alegria nos despedimos, certos que juntos estaremos trabalhando na construção de um mundo melhor. Caravaneiros da Casa de Pedro. Bem, meus irmãos, chegamos então ao término da nossa reunião. Vamos fechar os nossos olhos, nos ligarmos ao Criador, para que aqui possamos, nesta sintonia, agradecer do fundo dos nossos corações todo o acolhimento, o bem-estar que aqui recebemos, para que possamos, ao sair deste ambiente, levarmos junto de nós e dividirmos com aqueles que encontrarmos pelo caminho, quer seja nas ruas, nos nossos lares, com a nossa família, que possamos dividir essas bênçãos que aqui recebemos, todos os ensinamentos, que possamos então seguirmos em paz, em tranquilidade, na certeza de que, protegidos e amparados, aqui estivemos a nos realimentar de toda essa parte espiritual de que tanto necessitamos. Que Deus, na sua infinita misericórdia, abençoe a todos, que todos tenham um domingo de paz, de amor e de muita esperança em seus corações. Que as bênçãos dos céus, de Deus, de Jesus, de Maria, possam estar a envolver a todos. Muita paz. Que Jesus abençoe a todos. Graças a Deus.